Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos aprender sobre o teste T para duas amostras independentes. Como de sempre nos nossos vídeos, antes de nós avançarmos, é preciso que nós possamos entender quando que esse teste é usado. O teste T é um tipo de teste paramétrico que é usado para determinar se as médias de dois grupos, ou grupos ou conjunto de dados, e esses conjuntos de dados que sejam independentes, são significativamente diferentes entre si. Ou seja, no caso particular, vamos usar o teste T para duas amostras independentes ou dois grupos independentes para saber se esses dois grupos independentes existe uma diferença significativa entre si, ok? Quais são os requisitos desse teste? Esse teste é usado geralmente ou temos que garantir que a distribuição dos nossos dados tem uma distribuição normal, ok? Bom, meu nome é Samuel Taquana e hoje vamos aprender junto como demonstrar isso na prática com o estatística ou software estatístico. Bem, no vídeo passado eu comentei que às vezes a escolha de teste até pode ser simples, mas a forma como você organiza os dados no Excel vai determinar de que maneira, porque geralmente os softwares estatísticos eles aceitam tudo, ok? Então você tem que saber organizar seus dados no Excel de forma que se adequem ao teste que você pretende utilizar. Bem, só para aqui de forma muito rápida, no vídeo passado eu mostrei e aprendemos sobre testes pareados de amostras dependentes. Como pode ver, a organização dos meus dados era neste formato, em que eu tenho a variável pH época seca e pH época chuvosa, ok? Mas esses valores de pH são de amostras dependentes e essa foi a organização dos dados para importar para o meu software estatístico para a posterior análise. Mas hoje vamos fazer o diferente. Nós queremos comparar dois grupos independentes, ou seja, no exemplo que eu tenho aqui, eu quero saber se existem diferenças significativas entre as duas épocas, chuvosa ou seca, nos valores de temperatura. Então eu tenho a variável dependente, que é a temperatura, e os grupos, que é a variável independente, que é a época do ano. Neste caso, no contexto das regiões tropicais, no caso de Moçambique, em que me localizo agora, nós só temos época seca e época chuvosa. Okay? Então, eu quero saber se existem diferenças significativas entre a época seca e a época chuvosa nos valores de temperatura. Bom, agora vamos ao nosso software. Eu já importei os meus dados até aqui e já que eu quero usar o teste T, o primeiro passo é que ele tem que garantir que os meus dados tenham a minha variável dependente tem que ter distribuição normal, ok? Então eu vou para testar. Variáveis. Então eu coloco a temperatura da água, que é a minha variável dependente, e vou escolher o teste para me ajudar. Bom, eu tenho aqui o valor de p-value, que mostra que é 0.08 acima de 0.05. Isto significa que os meus dados têm uma distribuição normal. Se os meus dados têm uma distribuição normal, então eu vou para o teste estatístico. No teste estatístico, eu vou para Basic Statistics. No Basic Statistics, eu vou para... E aqui eu tenho várias entradas do teste T. Então, eu tenho que ir para teste T, primeira opção, Independent by Groups, ok? By Variable. Então, eu tenho aqui by Groups. Então, eu tenho grupos. Então, esse teste T, Independent Group. E se vocês prestarem atenção à esquerda, aqui tem um símbolo que mostra como os dados têm que estar mais ou menos organizados. É diferente do teste by Variable,
das variáveis que a organização é mais ou menos as setas de forma horizontal, enquanto aqui é de forma vertical, exatamente como os meus dados foram organizados. Então eu entro aqui e coloco a variável em causa. Então eu tenho que dependente variável. Então qual é a variável dependente? É temperatura da água. Depois grupos das variáveis. Então o grupo é época do ano. É isso que eu quero saber. Bom, ele já fez isso e depois vou para Summarize. Então aqui ele já me mostra a média, ok, da época seca e a média da época chuvosa, ok? E me mostra no fim aqui o valor de p-var de variância, rácio, mas o dado mais importante aqui é este p, ok? Este p é que é o teste, é o p estatístico que vai me mostrar que realmente se existem diferenças significativas entre as médias das duas épocas, ok? Então, e já que já me mostra vermelho, e aqui também vem 0.000, tá? Então está abaixo do nível de significância de 5% que eu estabeleci, ok? Isso significa que os meus dados são extremamente significativos. Existe uma diferença significativa entre a média da época seca e a média da época chuvosa. Se nós formos ver a média, nós temos aqui 22, aqui 25. Assim termina o teste, ok? E chegado até aqui, vamos esperar o próximo vídeo em que vou falar do teste alternativo. Imaginemos que os dados, ao vermos a distribuição normal aqui, nos mostra que tem aqui uma distribuição não normal. Então nós temos que partir para o teste não paramétrico. Então no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês que em caso de termos dados com distribuição normal, quais são os testes paramétricos que nós podemos usar para nosso tipo de estudo, quando queremos comparar dois grupos independentes. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.